Cast, episódio 47. Estamos na série especial Portaria 1467-2022 e vamos fechar o ano de 2025 com esse episódio da série da Portaria 1467. E esse episódio específico é o assunto que nós deixamos sobre políticos. Então vamos falar no artigo 3º ainda sobre a escolha dos políticos, os regimes ou o regime que ele está vinculado, como funciona, os excluídos ou as exceções que traz ali o artigo 3º da portaria. Vamos falar sobre tudo isso hoje no nosso episódio. E para falar desse tema, estou aqui na sequência maratonando com o convidado Éder Moraes. Bem-vindo ao Agenda Cast, mais um episódio. Mais um episódio pra gente dar sequência, Quantos, né? na conta? Quantos episódios? Prometo que do próximo eu trago, eu já perdi. É difícil contar, né? Porque são muitos episódios, mas tem sido muito bacana estar aqui com você, muito maratonando aí, principalmente essa série de um tema que nós gostamos muito, sobre a RPPS. Demais, né? É super interessante. E assim, a Portaria 1467 ela vem trazendo atualizações, a última foi do mês de outubro. Acredito que deva sair outra já em breve. Aí. Durante a série vai sair atualizações, aí nós já trazemos aqui para o público. E aí a gente entra com um plantão, com o nosso Breaking News, para fazer essa atualização, sempre em tempo real. É, porque o nosso público merece sempre os assuntos mais atualizados sobre o tema. Muito bem, considerações iniciais? Acho que é da sequência mesmo a esse tema, de grande relevância. A gente já tinha colocado um pouquinho no episódio anterior, né, que falou sobre isso. A questão do mandato eletivo está em voga, né? Traz algumas dúvidas, porque tem a ascensão de pessoas que estão em cargos hoje que vão a outro, que vão abrir vagas, né? Vagas de oferta, não que essas vagas serão para concorrências, né? Para suplências. É muito interessante. Nós temos pessoas que estão no Senado, que serão candidatos a governadores, né? E aí pode abrir vaga também no Senado para o suplente assumir. Então é bacana a gente conversar sobre isso. E o servidor público está sempre como um todo muito envolvido no arranjo político do seu ente federativo, né? Participação ativa. Então nós temos sindicalistas que são candidatos a deputados, nós temos próprios servidores, os militares também são bastante envolvidos nas eleições, mesmo os reservados ou reformados. Então é interessante que a gente consiga trazer isso de uma maneira muito clara para que fique bom para o RPPS, para o servidor. Inclusive, a gente sabe que no próximo ano, ali mais ou menos no mês de março, os governadores que vão candidatar ao Senado, ou o governador que vai candidatar à presidência, ou a deputado que seja, eles vão abrir vaga para os seus vices, né? E com essa mudança, abre-se a possibilidade da troca da gestão da RPPS, que é natural, né? Então, assim, quem está entrando na RPPS também é interessante ficar de olho para acompanhar esses conceitos, essas definições, como que será aplicado isso, para não perder o ritmo que o RPPS já vem empreendendo. Eu lembrei agora da frase do filósofo Tiririca, quando ele candidatou. O pensador contemporâneo. Exatamente. Você sabe o que o vereador faz? Eu também não, vamos descobrir. Então é importante que, ao se candidatar, saiba não só a função, mas o servidor efetivo que está ali. Como é que fica teu exercendo. Exatamente, que ele saiba todas essas nuances. E o nosso episódio vai trazer um pouco sobre isso. Pior que não fica, mas... Vamos lá, o artigo 3º, ele traz os mandatos eletivos, que são os políticos. Exato. Eles se vinculam à RGPS, à RPPS, têm o poder de escolha ou não? Como que funciona para esses casos específicos? Já vamos começar com os políticos. Interessante, a gente está falando aqui de mandato eletivo, mas eu quero deixar claro que eu não estou falando sobre força sindical, tá? Que também às vezes é eleito, né, com voto e tal. Uhum. Estamos falando nas nossas eleições gerais, né, os políticos, nossos mandatários. Exatamente. Regra, mandato eletivo, regime geral. Quem tá? Mandato eletivo, regime geral. É lá. Não tem como, ele não está na lista VIP que nós falamos no último episódio que eu participei. Mas quem é titular de cargo efetivo, lá na Constituição nós temos o artigo 37, né? Está falando da acumulação, no 38 vai falar disso. Quem está em mandato eletivo permanece com a sua vinculação no seu regime de origem. Então, se eu sou servidor público, titular de cargo efetivo, aprovado mediante concurso, me candidatei e venci a eleição. Tomei posse. Para onde vai a minha contribuição? Para o regime próprio. Sempre para o regime próprio. Por mais que há um afastamento, né, eu estou licenciado do meu cargo. Para exercer o mandato. Exato.
todas as contribuições são vertidas para o regime próprio. Inclusive, se eleito fosse vereador, com compatibilidade de horário, eu poderia acumular os vencimentos do meu cargo com o do mandato eletivo, desde que haja Com a compatibilidade. vereança, né? Você conseguir ali. Quando não há, né, eu me afasto do meu cargo, tomo posse como vereador, no caso aqui que eu estou falando, vou receber o valor dos proventos da Câmara Municipal e a Câmara Municipal vai reter em alíquota igual, né, hipoteticamente, eu sou titular de cargo efetivo, você não. Você vai contribuir progressivamente até 14%, né, e eu vou contribuir com 14% sobre toda a minha totalidade de remuneração. Você até o teto e eu sobre tudo que eu receber. E esse valor é vertido para o regime próprio. Então, como que funciona? Não tenho mandato, não tenho cargo efetivo, regime geral. Tenho cargo efetivo, permaneço no regime próprio. Inclusive, a RPPS vai mandar uma guiazinha lá para a Câmara, para o Congresso Nacional, que seja, para pagar esse valor de contribuição lá para o regime próprio. Exato, aí faz a retenção segurada e a parte patronal, né, o repasse para a RPPS. E aí o artigo 3º traz também, observadas as exceções, o parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição Federal. Quem são essas exceções que podemos dizer que não estão na lista VIP, que estão excluídos da lista VIP do RPPS? Empresas públicas, né, de economia mista, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, que é uma empresa pública fechada, só o governo é dono dela, mas as empresas de tecnologia como um todo, as empresas de pesquisa e extensão rural, as Empae, todas essas empresas públicas de economia mista, elas estão na estrutura do Estado, né? As pessoas entram nelas mediante concurso público, mas elas são exceção. Elas não estão no RPPS. Dá até pra gente puxar um gancho de quem foi excluído da lista VIP. Exato. Os militares, né? A partir do momento que se cria o sistema de proteção social dos militares, eles não estão mais na lista do RPPS, eles estão na própria lista. Agora né? estão no sistema de proteção. Exato, agora ele está no VIP do VIP do VIP, que é só ele. Eles não estão no camarote, eles não estão no VIP, estão no camarote agora. Só estão os militares lá. Então essa exceção, quem está excluído? Economia mista, pá, tá lá, né? Empresas públicas, pá, estão lá sozinhas. E os militares foram excluídos porque estão no próprio sistema. Essas pessoas que estão no regime seletista, numa empresa pública, tem estabilidade do cargo efetivo, tem progressão, tem tudo, mas contribui para o regime geral. Está excluído do regime próprio. Ele não tem... É total ingerência, ele não figura na base de dados, ele não participa de recenseamentos, ele não entra no cálculo atuarial, ele não tem satisfação nenhuma a dar ao regime próprio. Diferentemente do que nós já falamos lá, que está dentro do VIP, e o camarote com os militares que são do seu próprio sistema. Sim, aí podem observar e voltar lá no episódio 45 que nós falamos sobre isso. Éder, o artigo 3º, ele traz lá a observância à legislação do ente federativo. Isso implica dizer que meu município ele pode criar exceções às regras ou outras regras de exclusão que a portaria, a Constituição Federal e outras legislações traz? Poder ele pode. É inconstitucional. Se vai ser aplicado já outros 500. Brincadeira. Não, ele não pode, né? Essa questão é constitucional, está lá no artigo 40. Quem é servidor, quem é titular de cargo efetivo. O que o RPPS é? O RPPS criou lá uma carreira, os agentes uma reestruturação, uma PCCS. A administração interna, como isso vai funcionar, ele pode criar por lei, por decreto, agora, quem é abrangido, segurado, beneficiário, aí ele já não tem condições de constitucional, uma lista de exceção e etc. É matéria privativa de Brasília. Brasília que determinou quem entra e quem sai. Brasília e todos nós, né, os deputados, constituintes, os senadores, que tem esse poder de regular isso aí. Então o município, como eu brinquei, ele pode criar. O papel aceita tudo, né? Mas é inconstitucional, não cabe ao município legislar sobre o tema. Ele pode criar normas internas para administrar, para gerir. Mas quem participa, não. Está no artigo 40 da Constituição. Perfeito. Já caminhando para a nossa última pergunta do podcast de hoje, vamos falar sobre os cartorários, notários, tabeliões, oficiais, né, que hoje os cartórios, os profissionais de cartórios, eles estão abrangidos pelo RPPS? Sim ou não? E sim ou não, as contribuições para onde são vertidas e como se dá a aposentadoria desses profissionais? Então, essa é uma questão bem particular. É como no mandato eletivo, via de regra, não.
por mais que esses cargos são criados e regulados... Mas, porém, todavia, contudo... Né, por mais que são criados e regulados pela Justiça, CNJ, regulando junto com os CJs, isso aí, não tem vinculação com o regime próprio, eles estão no regime geral. Inclusive, Sim, os assistentes, os assessores dos cartorários, os notários, são contratados. Né? O cartório é uma empresa, é uma entidade privada. Porém, existem casos remanescentes. Como eu posso citar o estado de Santa Catarina, que lá, à época da Constituição, optou por manter essas pessoas do regime próprio. Então, eles ainda vertem contribuição para o regime próprio, se aposentam pelo regime próprio, instituem pensão pelo regime próprio. Mas a regra é todo mundo no regime geral, não tem vínculo nenhum, porque essas pessoas, inclusive alguns são até aprovados mediante concurso público. Sim, principalmente o cartorário. O cartorário. Ele poder abrir o cartório, ser passado no concurso público para ter essa abertura. Ele é fiscalizado pelo Tribunal de Exato. Justiça, pelo CNJ e tudo, mas a sua vinculação de regime de previdência é com o regime geral, ele não está no regime próprio. Como eu disse, tem o caso de Santa Catarina, mas são assim, São exceções remanescentes. e exceções também. Remanescentes porque atualmente não aplica a mesma regra que aplicou para esses casos. Exato. Então eles existem lá, esse número vai diminuir, porque as pessoas vão se aposentar, vão falecer, vão instituir pensão, as cotas de pensão cessarão, então isso vai acabar. Então, digamos assim, está em extinção no estado de Santa Catarina, tá? Que eu acho que é o estado mais famoso nesse sentido, que tem mais servidores nessa condição. Mas a regra é todo mundo no regime geral, nada de regime próprio. Ele não está na lista VIP do artigo 3º. É, por isso que esse episódio nós estamos trazendo a questão de quem está excluído da lista, as exceções, né? E tem alguns que acaba sendo híbrido, não no sentido de, eu contribuo para 2, vou aposentar nos 2, não, mas no sentido de ter opção, no caso do político. Exato. Fechamos o nosso podcast de hoje, mas antes de fechar, não pode faltar a Agenda Coffee. Quem mais está participando da Agenda Coffee é você. E aí o bom é que em todos os episódios você tem aí um convidado VIP para sentar, tomar um café e debater o tema. Qual que é o convidado VIP de hoje para debater? Eu já tô com a dose de café alta. Muitos cafés. Acho que eu vou fazer um chá agora. Mas esse episódio ele é especial, esse episódio é de fim de ano, a gente encerra esse 2025, foi um ano muito bacana. Vai convidar um político? Não. Achei que fosse. Dessa vez não. É um ano de, assim, é um momento de reflexão, né? Total. Dessa vez eu vou tomar um café sozinho. Você vai rever as suas metas, o que foi atingido, o que não foi, um balanço do ano. Exato. E projeção para o ano seguinte. Quero, assim, eu acredito que esse projeto que a gente começou junto aqui, né? Nasceu aqui dessa sala, a gente fazendo o nosso podcast ainda de maneira rudimentar, vamos assim dizer, né? Caseira, gourmet. Exato. E aí a gente hoje tem um pessoal que trabalha conosco, né? Inclusive quero agradecer os meninos que estão conosco aqui, o Áureo e o Nando. Eu quero ver assim, o que eu fiz, o quanto eu colaborei com o regime próprio esse ano, né? E o que eu posso fazer para colaborar ainda mais no ano de 2026. Não só com o regime próprio, mas também com a agenda como um todo, né? Porque a nossa empresa ela nasceu e ela vive para isso, né? E por mais que as pessoas passem por aqui, né? Porque nada é aqui, a gente está passando por aqui, mas eu acho que a gente tem condição de deixar alguma coisa para daqui 20, 30 anos, quando as pessoas pensarem em regime próprio, elas lembrarem do nosso podcast, elas lembrarem do nosso material que está disponível na internet. Então esse café eu vou tomar comigo mesmo dessa vez. Gostei desse café, fica especial também, tenho certeza que vai extrair grandes coisas. Com certeza. Para começar 2026 com todo o gás, todo o vapor, toda a força, todo o foco, para fazer diferente. Será incrível. O ideal é de fato que nós façamos isso. Profissionalmente falando, pessoalmente falando, porque nós sempre podemos ser melhores. Com certeza. Nós sempre podemos doar mais e ter mais resultados. Se o resultado tá bom, pode ser melhor. E eu posso trabalhar para atingir esse nível de excelência que é o que nós queremos. E se eu atingir, eu tenho que manter e até superar. Exato. Esse é um desafio. E assim, e para quem é movido a desafio como nós somos, né? Temos que sempre dobrar a meta, como diz a nossa presidenta, ex-presidenta. E a meta não é ser melhor que ninguém, longe disso. A meta é ser melhor do que eu fui hoje, amanhã eu ser melhor do que eu fui ontem e assim sucessivamente. Exatamente. Então, 2026 seremos melhores que 2025. Exato. E o Agenda Cast igualmente. E nós vamos completar no início do ano já um ano de podcast. Olha que marco incrível.
Estou muito feliz de nosso projeto ter rodado esse ano inteiro, fechando 2025 com chave de ouro. Exato. E começando 26 com todo vapor e certamente com novidades E vamos ao longo preparar do um EP tempo. bem especial para essa festa de um ano. Exatamente. Gratidão, Éder, pela participação, sempre de extremo valor, então muito importante nós estarmos aqui, dar o nosso melhor, buscar as atualizações para trazer para o nosso público o tema fresquinho, né, em todas Muito as importante. vertentes aí do RPPS. E gratidão a você que está conosco nesse episódio. Como é o último do ano, eu desejo um feliz ano novo, que 2026 de fato seja um ano incrível na vida de vocês, nas nossas vidas, que possamos atingir resultados melhores, sermos melhores, como nós acabamos de falar, e que possamos chegar e comemorar cada conquista, cada passo dado, cada situação que conseguirmos realizar em 2026. Que Deus abençoe todos vocês. E se ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga-nos, Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn, estamos em todas as redes. Ative o sininho, receba as notificações em primeira mão. Para nós, o mais importante é conectar com vocês. Muito obrigada e até a próxima. Feliz 2026 a todos nós.